O medo não existe em lugar nenhum, exceto na mente. Pare tudo o que você está fazendo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar o rumo da sua vida. Não é exagero, é realidade. Existe uma habilidade silenciosa, mas absurdamente poderosa, que separa as pessoas que apenas falam, daquelas que influenciam, comandam salas e viram referência onde passam. E o mais curioso, não tem nada a ver com o quanto você estudou, com o diploma que tem na parede ou com a quantidade de seguidores que coleciona. Tem a ver com algo muito mais invisível, mas quando você domina, tudo muda. Em 1937, Napoleon Hill saiu pelo mundo entrevistando mais de 500 milionários, gente que saiu do nada e construiu impérios. E sabe o que ele descobriu? Todos, sem exceção, tinham uma coisa em comum. E não era inteligência fora do comum, nem networking de berço, tampouco sorte. Era a capacidade de se comunicar com impacto. Só isso. Mas o só isso é gigante. Enquanto você escuta essa minha voz agora, seu cérebro já está me julgando. Pode parecer duro, mas é fato. Em menos de 7 segundos, você já decidiu, mesmo sem perceber, se confia ou não em mim. Isso é ciência, não achismo. A forma como a gente fala cria impressões que duram para sempre. E aqui vai o choque. Essas impressões, muitas vezes, falam mais alto do que tudo que você estudou ou conquistou até aqui. Certa vez ouvi a história de um homem que perdeu a oportunidade que mais desejava. Ele escreveu assim: perdi a vaga dos meus sonhos. Tinha mais experiência, mais resultado, mais tempo de casa. Mas o outro cara falava melhor. Ele me venceu só na apresentação. Você consegue sentir a frustração disso? É como se o cara estivesse no topo da montanha, mas escorregasse no último passo. E sabe qual foi a pedra no caminho? A forma de se comunicar. Pensa comigo, quantas vezes você deixou passar oportunidades não por falta de competência, mas por não saber mostrar que é competente? Quantas vezes você teve a resposta certa, mas ninguém ouviu porque sua presença era fraca, sua fala era apagada? A verdade é dolorosa, mas precisa ser dita. No mundo real não basta saber. É preciso fazer o mundo saber que você sabe, e é aí que entra o que você vai aprender agora. Nos próximos minutos, vou te mostrar um mapa claro e prático para você virar o jogo. Não importa se você é tímido, se nunca fez curso de oratória ou se treme só de pensar em falar em público. Isso aqui é para você. Você vai descobrir princípios psicológicos, testados, comprovados, usados pelos maiores comunicadores do mundo, que transformam falas comuns em discursos magnéticos. E o melhor, você não vai precisar mudar quem você é. Você só precisa aprender a usar o que já tem de um jeito novo. Vamos começar do início. Presta atenção porque esse primeiro ponto parece simples, mas é onde a maioria tropeça. Sua voz vale mais que seu currículo. Sim, você leu certo. Sua voz, o jeito que você fala, o ritmo, a entonação, a energia, isso tudo comunica mais sobre você do que uma folha cheia de certificados. A Universidade de Harvard provou isso. Eles descobriram que, em menos de meio segundo, as pessoas já decidem se vão confiar em você, investir em você ou te ignorar. Menos de meio segundo. Antes mesmo de você terminar a primeira frase. Eu aprendi isso na marra. Entrei numa reunião com investidores com um projeto perfeito, cheio de dados incríveis. Mas adivinha quem levou a rodada de investimento? O cara que falava com tanta presença, tanta segurança, que parecia que cada palavra dele era uma verdade absoluta. Eu tinha os números, ele tinha a voz, e ele venceu. Foi ali que entendi. Comunicar bem não é um dom, é uma habilidade treinável. E a boa notícia, qualquer um pode desenvolver isso. Quer uma prova? Warren Buffett, um dos maiores investidores do planeta, vomitava de nervoso antes de apresentações quando era jovem. Hoje a voz dele é respeitada no mundo inteiro. Por quê? Porque ele investiu naquilo que realmente transforma, o poder da sua fala. Quer fazer um teste agora mesmo? Vamos lá. Respira fundo por 4 segundos. Segura o ar por mais 4. Agora solta devagar por 6 segundos. Sentiu? Sua voz já ficou mais firme, mais grave, mais estável, só com uma respiração. É isso que eu quero te mostrar. Técnicas simples, mas que mudam tudo. Você vai aprender como a forma de falar pode influenciar, encantar e convencer qualquer pessoa em qualquer ambiente. Desde uma reunião no trabalho até uma conversa com alguém que você admira.
E isso, meu amigo, vale ouro, mas dominar a voz é só o começo, porque não adianta falar com firmeza se você não sabe o que fazer com essa firmeza. A comunicação poderosa não é sobre falar bonito, é sobre falar de um jeito que faz as pessoas sentirem algo. E isso nos leva ao segundo ponto que pode mudar o jogo para você. Os verdadeiros líderes não falam para informar, eles falam para transformar. E tem uma ciência por trás disso. Pesquisadores de Stanford descobriram que nosso cérebro funciona numa frequência própria, uma espécie de trilha sonora invisível. E adivinha? Quando você ajusta sua fala para entrar nessa frequência, o cérebro de quem te escuta entra em transe. Literalmente, é como mágica, só que explicada pela neurociência. Você começa a prender a atenção das pessoas de um jeito que elas nem entendem como, mas simplesmente não conseguem desviar o olhar. É por isso que tem gente que fala por 1 hora e ninguém nem percebe o tempo passar, enquanto outros mal começam a falar e já tem gente bocejando. A diferença está em 3 segredos simples que você vai começar a usar hoje. Variação de tom. Quando você muda a melodia da sua fala, o cérebro presta mais atenção. Pausas estratégicas. Quando você para de falar por alguns segundos, a mente do outro entra em alerta. Ritmo humano. Quando você fala no ritmo da respiração natural, cria uma conexão profunda, quase hipnótica. E aqui vai um exemplo real. Fiz uma apresentação para um grupo de 30 executivos de alto nível, gente acostumada com os melhores discursos do mundo, aquela galera que mal escuta e já quer ir para o próximo compromisso. Mas naquele dia, usei exatamente essa técnica. Variei o tom, controlei o ritmo, pausei nos momentos certos. Resultado, ninguém pegou no celular, ninguém. 45 minutos de atenção absoluta. No final, um dos executivos se aproximou e falou: "Não sei explicar, mas parecia que eu estava hipnotizado." E é exatamente isso. Esse magnetismo não vem do que você diz, mas de como você diz. Aliás, se até aqui você já está sentindo que isso faz sentido para sua vida, me dá uma força. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. Não é só para me ajudar, é para mostrar para o YouTube que tem gente que valoriza conteúdo transformador. E principalmente para você não perder o que ainda vem por aí. Porque o próximo ponto pode estar te sabotando há anos, sem você perceber. Vamos seguir. O terceiro erro fatal de quem tenta falar de forma inteligente é achar que precisa usar palavras difíceis. E aqui está o choque. Quanto mais complexo o seu vocabulário, menos as pessoas te entendem. E se elas não entendem, não confiam. Se não confiam, não seguem. E se não seguem, você perde. Simples assim. Sabe quem entendeu isso melhor que ninguém? Steve Jobs. O cara que criou produtos revolucionários não falava como engenheiro. Falava como se estivesse explicando para o próprio filho de 10 anos. Ele entendia que simplicidade é a forma mais avançada de inteligência. Eu mesmo aprendi isso do pior jeito. Fui tentar impressionar uma mesa de empresários usando termos como métrica de conversão preditiva, integração comportamental e outras bobagens técnicas. Sabe o que aconteceu? Eles boiaram e eu perdi o contrato. Na semana seguinte, fui para uma reunião parecida. Mas dessa vez, falei como se estivesse explicando para o meu sobrinho: "Eu vou fazer mais gente comprar de vocês. E vou te mostrar quanto isso vai dar no bolso." Fechei o negócio na hora. Mesma ideia, outra linguagem. E o impacto, incomparável. A lição é clara. Você não precisa parecer inteligente, você precisa ser claro. Porque a clareza vende. A clareza conecta. A clareza abre portas. Então grava isso. Quanto mais simples você for, mais longe você vai. Einstein dizia: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu bem o suficiente. E essa frase é um tapa na cara de quem acha que rebuscado é sinal de superioridade. Não é. É sinal de insegurança disfarçada. Então, a partir de agora, faça um teste simples. Antes de abrir a boca, se pergunte: será que uma criança de 10 anos entenderia o que eu vou dizer? Se a resposta for sim, ótimo, você está no caminho certo. Se for não, simplifica, refina, traduz, porque quem simplifica, conquista. Agora que você entendeu o poder da simplicidade, deixa eu te revelar um detalhe que quase ninguém fala, mas que os maiores comunicadores do mundo usam o tempo inteiro. Existe uma estrutura invisível por trás de toda fala que realmente convence. Não é mágica, nem talento sobrenatural, é técnica, é matemática. E quando você entende essa fórmula, fica quase impossível não causar impacto. Eu estou falando da tríade sagrada da comunicação persuasiva.
1. Comece com curiosidade. 2. Entregue valor real. 3. Termine com um chamado à ação. Parece simples, certo? E é justamente por isso que a maioria ignora. Mas essa estrutura é usada pelos maiores nomes do planeta. Sabe quando Elon Musk apresentou o Tesla pela primeira vez? Ele não começou dizendo, esse carro tem autonomia de tantos quilômetros. Nada disso. Ele começou com uma visão épica do futuro. Imagine um mundo onde os carros não poluem, não quebram e dirigem sozinhos. Curiosidade ativada. Depois veio o conteúdo, mostrando o Tesla em detalhes. E no final, ele fez um convite. Junte-se a nós para mudar o futuro da mobilidade. Conclusão com chamada à ação. Curiosidade. Conteúdo, convite. Simples, mas poderoso. E tem mais. Existe um princípio neurológico embutido nisso. A regra do 3. Nosso cérebro processa muito melhor quando as informações vêm em grupos de 3. Quer ver exemplos? Rápido, fácil e eficaz. Tempo, dinheiro e liberdade. Coragem, foco e disciplina. 3 palavras, 3 ideias, 3 impactos. Isso não é coincidência, é como o cérebro humano evoluiu. Quando você fala em trios, ativa áreas cerebrais ligadas à memorização e tomada de decisão. Ou seja, você se torna inesquecível e se você quer ser ouvido, precisa primeiro ser lembrado. Mas tudo isso não vale nada se você não souber usar o seu diferencial mais poderoso, a sua história. Sim, sua vivência, seus erros, suas vitórias, sua verdade. Nada conecta mais do que isso. Você pode ter os dados mais perfeitos do mundo, mas se faltar emoção, a mensagem evapora. E aqui entra o próximo princípio, o código neurológico da atenção irresistível. A ciência provou que, quando você fala de um jeito certo, pausando nos momentos exatos, seguindo um ritmo natural e usando variações de tom parecidas com uma música, o cérebro de quem te escuta libera dopamina. Sim, a mesma substância ligada ao prazer, à recompensa e ao vício. Ou seja, quando você aplica esse código, as pessoas literalmente viciam em te ouvir. Sabe aquele tipo de gente que você escuta e pensa, não sei o que quer, mas eu poderia ouvir essa pessoa o dia inteiro. Isso é técnica, não é dom. E funciona assim, pausas. Quando bem colocadas, criam tensão e expectativa. Ritmo natural imita a respiração de quem está ouvindo e cria conexão inconsciente. Entonação musical, sobe e desce despertando emoção e curiosidade. Eu testei isso numa apresentação com 50 investidores de altíssimo nível. Usei pausas milimétricas, ritmo controlado, entonação estratégica. O resultado? 40 minutos de atenção total. Ninguém no celular, ninguém distraído. E no final, ouvi isso de um bilionário. Você tem uma presença magnética. Não sei explicar, mas é hipnótico. E eu sei explicar. É neurociência aplicada com precisão. E agora é sua vez. Na sua próxima conversa importante, experimente isso. Escolha uma frase forte. E no meio dela, faça uma pausa de 3 segundos. Vai parecer estranho no começo, mas confia. A pausa cria um vazio. E esse vazio faz o cérebro de quem escuta correr atrás da resposta. E quando você retoma, a atenção está toda sua. A comunicação inteligente, a verdadeira, não é sobre falar mais rápido ou falar mais bonito. É sobre falar de um jeito que o outro não consegue ignorar. É isso que você está aprendendo aqui. Não só como falar, mas como ser ouvido de verdade. Agora que você já entendeu como a sua voz pode prender a atenção de qualquer pessoa, deixa eu te mostrar algo ainda mais poderoso. Porque tem um momento na comunicação em que tudo é colocado à prova. E não é quando você está calmo, seguro e com tudo sob controle. É quando o caos bate na porta, quando a pressão é real, quando tem dinheiro, reputação e confiança em jogo. É aí que entra o 6º princípio da comunicação inteligente. Você precisa saber falar bem quando tudo está desmoronando. Quer um exemplo? Te conto uma história real. Era uma terça-feira comum até meu celular tocar. Era o diretor do maior cliente da empresa, responsável por 60% da nossa receita. E a mensagem era clara. Tem um erro grave no projeto. Estamos acionando o jurídico. Tradução: a empresa estava prestes a perder milhões. E o pior, nossa reputação estava na lama. 1 hora depois eu estava numa sala com 8 executivos furiosos. Gritos, acusações, dedos apontados.
Todo mundo esperando uma justificativa. O eu antigo teria gaguejado, tentado explicar, se defendido, mas ali, naquele ambiente de guerra, eu respirei fundo e coloquei em prática o que você está aprendendo aqui. Primeiro baixei a voz, no meio de todo aquele barulho, comecei a falar mais devagar, quase sussurrando, e adivinha o que aconteceu? As pessoas automaticamente começaram a calar a boca para ouvir. Isso é psicologia pura. No meio do caos, o silêncio se torna autoridade. A voz baixa se torna comando. Quem grita mostra desespero. Quem fala com controle mostra liderança. Segundo, fiz uma pergunta, apenas uma. Olhei no olho do CEO e disse: o que exatamente você precisa ver nas próximas 48 horas para se sentir seguro em continuar esse projeto conosco? Parece simples, mas muda tudo, porque ao invés de me defender, eu entreguei controle. E quando você dá controle para o outro, a resistência cai. Eles saem do modo ataque e entram no modo colaboração. Terceiro, mantive a mesma calma como se estivéssemos decidindo o cardápio do almoço, mesmo com ameaça de processo, mesmo com tudo em jogo, porque eu já tinha me preparado mentalmente para aquele momento, com um exercício simples que você pode começar hoje, toda noite. Feche os olhos por 5 minutos e se visualize enfrentando uma situação difícil. Mas se visualize resolvendo com calma, com presença, com clareza. Seu cérebro não diferencia imaginação de realidade. Quando o desafio real chegar, ele vai agir como se aquilo fosse rotina e você vai surpreender até a si mesmo. Resultado: em 20 minutos o clima da sala mudou. Gritos viraram diálogo, braços cruzados viraram aperto de mão. E o mesmo CEO que ameaçava processo veio me agradecer. Agora entendo por que confiamos em você. E não só renovaram o contrato, como indicaram a empresa para mais 2 clientes. A crise virou oportunidade. Tudo porque eu apliquei sob pressão a psicologia da comunicação estratégica. Agora pensa aí, quantas vezes você travou numa conversa importante? Quantas vezes você perdeu a chance de brilhar porque deixou o emocional tomar conta da sua fala? Não dá mais para viver à mercê do improviso. Se você quer ser levado a sério, se você quer liderar, influenciar, crescer, você precisa dominar o seu estado interno tanto quanto suas palavras. E isso só acontece com prática, com treino, com intenção. Você já percebeu? As pessoas mais poderosas do mundo não são as que falam mais alto, são as que falam com mais presença, e presença não se finge. Ela é construída, uma escolha por vez, uma conversa por vez. E se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que sabe que nasceu para mais. E é por isso que o que vem a seguir é o ponto final dessa equação poderosa. Mas antes de continuar, te faço um convite. Leva tudo isso para a prática. Não só ouça, aplique, porque conhecimento sem ação é como mapa sem destino. E destino sem movimento é só ilusão. Se você está aqui comigo até agora, já percebeu, falar bem vai muito além das palavras. É sobre presença, é sobre ritmo, é sobre como você deixa as pessoas se sentindo depois que você se cala. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque tem um detalhe que a maioria ignora, mas que define se você vai ser lembrado ou esquecido. A sensação que você deixa no outro, o nome disso é resíduo emocional, e esse é o 7º e último princípio da comunicação verdadeiramente poderosa. Quer saber se você está se comunicando de forma inteligente? Então se pergunte isso aqui. Depois que você fala, como as pessoas se sentem? Mais confiantes? Mais inspiradas? Mais conectadas com você? Ou se sentem pequenas, confusas, pressionadas, julgadas? Você pode usar as palavras mais técnicas do mundo. Pode mostrar gráficos, dados, argumentos lógicos até cansar. Mas se no final a pessoa não se sentir bem com você, ela não vai querer continuar ouvindo. E pior, não vai querer estar perto. Pensa comigo quantas vezes você saiu de uma conversa com a cabeça cheia, o peito apertado e o pensamento: essa pessoa fala bem, mas tem algo nela que não me desce. É o resíduo, é a marca invisível que você deixa. E sabe qual é a chave para deixar um resíduo emocional positivo? Autenticidade. Sim, ser você de verdade. Sem imitar ninguém, sem tentar parecer alguém que não é, sem usar um personagem só para impressionar. Durante anos eu cometi esse erro. Tentava copiar gestos, jeito de falar, postura dos grandes comunicadores. Achava que se parecesse com eles, teria os mesmos resultados. Mas sabe o que aconteceu?
Meus discursos eram perfeitinhos por fora e completamente vazios por dentro. As pessoas sentem, elas percebem quando tem alma no que você fala e quando não tem. A virada aconteceu quando eu larguei o script, quando comecei a contar minha própria história, quando mostrei minha vulnerabilidade, quando falei das falhas, dos tropeços, das vezes em que quase desisti. A partir daí eu vi algo mágico acontecer. As pessoas começaram a se conectar, não porque eu era perfeito, mas porque eu era real. E aqui vai o ensinamento que carrego comigo. Qualquer pessoa pode copiar seu conteúdo, seu produto, sua ideia, mas ninguém pode copiar sua essência. Sua visão de mundo é única, sua jornada é única, sua dor, sua superação, seu jeito de enxergar as coisas, tudo isso forma um poder que só você tem. Mas esse poder só aparece quando você decide falar de dentro para fora, não para impressionar, mas para impactar. E sabe o que é mais bonito? Quando você se comunica com verdade, você atrai pessoas que vibram na mesma frequência, pessoas que confiam, que apoiam, que se conectam, e essa conexão é o que constrói resultados duradouros. Você não precisa se provar o tempo todo, não precisa parecer infalível, precisa só ser inteiro, estar presente, falar com o coração limpo e com a mente clara. E quanto mais você pratica isso, mais fácil fica, mais natural, mais poderoso. Então guarda isso com você. Falar bem não é falar bonito. Falar bem é fazer o outro sentir algo bom quando você termina. E se você dominar isso, se você aprender a usar sua voz com presença, clareza, estratégia e alma, você não vai mais precisar correr atrás de oportunidades. Elas vão começar a correr atrás de você. Agora que você já entendeu os 7 princípios da comunicação inteligente, talvez esteja sentindo algo diferente aí dentro. Não é só conhecimento novo, é uma sensação como se de repente você tivesse pegado as chaves de uma porta que esteve trancada a vida inteira, porque agora você enxerga o que ninguém te ensinou na escola. Agora você entende por que algumas pessoas conseguem oportunidades, conexões e respeito com uma simples conversa, e outras, mesmo com talento de sobra, seguem invisíveis. A diferença não está no conteúdo, está na forma, no jeito como a mensagem entra, na emoção que ela provoca, na presença que ela impõe. E deixa eu te dizer uma verdade que talvez ninguém nunca teve coragem de falar. Você já tem tudo o que precisa. O que faltava era aprender como usar. Você já tem voz, agora você tem as ferramentas para transformar essa voz num instrumento de poder. Mas não para por aqui. Saber tudo isso e não colocar em prática é como encontrar uma espada mágica e deixá-la guardada na gaveta. É desperdício, é traição consigo mesmo. Então deixa eu te fazer um convite rápido, direto e do fundo do coração. Se esse conteúdo gerou valor para você, se mexeu com você de algum jeito, clica no like e se inscreve no canal. Não é só por mim, é para mostrar para o YouTube que esse tipo de conteúdo importa. É para espalhar esse conhecimento, é para dizer para o algoritmo e para o universo. Mais pessoas precisam ouvir isso. E agora, para encerrar, eu quero deixar uma pergunta poderosa ecoando aí dentro de você. Depois que você fala, o que fica nas pessoas? Desconfiança ou inspiração? Dúvida ou clareza? Indiferença ou vontade de caminhar ao seu lado? Esse rastro invisível é o que define se você vai ser seguido, ouvido, lembrado. E não tem como forçar isso. Você conquista, e conquista com intenção. Napoleon Hill sabia disso há quase 100 anos. Por isso ele entrevistou os maiores nomes da história. Não para descobrir uma fórmula mágica, mas para entender como pessoas comuns se tornam extraordinárias. E sabe o que ele descobriu? Que a verdadeira riqueza, aquela que dura, que inspira, que transforma gerações, não vem só de estratégias, de técnicas, de conhecimento técnico. Ela nasce da forma como você se relaciona com o mundo. E a qualidade dos seus relacionamentos é diretamente proporcional à qualidade da sua comunicação. Você quer crescer? Fale melhor. Quer liderar? Fale com verdade. Quer prosperar? Fale com intenção. E mais do que isso, viva o que você fala. Porque no fim das contas, a comunicação mais poderosa do mundo é aquela que tem alma. E se você aplicar pelo menos 3 desses princípios nos próximos dias, sim, só 3, você já vai sentir a diferença. Nas conversas, nas reuniões, nos olhares que vão começar a te escutar com mais respeito, mais atenção, mais abertura. E aí, meu amigo, minha amiga, você não vai mais querer voltar atrás. Agora, só falta uma coisa para selar tudo isso.
Quero que você escreva aqui nos comentários uma palavra, mas não é qualquer palavra. É uma que carrega tudo o que você aprendeu aqui. Uma palavra que representa essa nova postura que você vai levar para a sua vida. Escreve presença. Sim, presença, porque é isso que transforma a sua fala comum numa fala impossível de ser ignorada. E se você realmente chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Agora é com você. Vai lá fora, abre a boca com coragem, com clareza, com presença e mostra para o mundo o poder que existe na sua voz.